Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos juntos na presença do nosso Deus. Após a nossa oração estaremos meditando na palavra do Senhor e o texto de hoje está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E no versículo 16 continua: Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Antes de iniciarmos a nossa oração, deixe-me dar um breve recado. O link do meu canal que tenho lá no WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui, vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também você pode ficar à vontade para fazer os seus comentários, deixar os seus pedidos de oração para que mais pessoas estejam orando por você. E também eu te peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos em Tua presença, Pai. Nos apresentamos ao Senhor agora, meu Pai, em oração, em nome do Teu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. Pois através dele, do sacrifício dele, nós temos livre acesso ao Senhor no nome dele, o nome maravilhoso, glorioso, o nome de Jesus Cristo. Nós te bendizemos, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amável. Não existe pessoa qualquer neste universo, neste mundo, em qualquer lugar que possa se imaginar comparável a Ti, meu Pai. O Senhor é quem criou todas as coisas que existem, todas as pessoas. O Senhor é quem dá vida a todos os seres viventes, meu Deus, a todos os animais, todas as plantas, todos os homens. Pai querido, o Senhor tem sabedoria infinita. Maravilhosa é a Tua sabedoria. Maravilhoso, meu Pai, é o Teu conhecimento, Pai. Grandioso e maravilhoso é o Teu poder. O Senhor é digno, merecedor de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Nós nos prostramos diante do Senhor, meu Pai. Nós te reverenciamos nesse momento, porque o Senhor é digno de adoração. O Senhor é merecedor de adoração. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, meu Pai, que existe, Deus Todo-Poderoso. Todos os outros nomes, todos os outros deuses, todas as outras entidades e pessoas, todos são falsos deuses, são pequenos deuses com letra minúscula, mas eles não são Deus, somente o Senhor é Deus. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, as Tuas obras são maravilhosas, o Senhor é um Deus insondável. Pai querido, quem pode compreender de forma plena e completa as coisas que o Senhor faz? Ninguém pode, porque o Senhor é um Deus infinito. A sabedoria do Senhor é infinita, o conhecimento e o poder do Senhor são infinitos, meu Pai. Deus querido, Teu Espírito Santo é maravilhoso. Neste momento, Pai, nós Te agradecemos e Te glorificamos, Pai, porque Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo e o Senhor cumpriu a Tua promessa, Pai. E Ele está aqui conosco, nos ajudando a orar, está aqui conosco, meu Pai, nos guiando na nossa caminhada. Ele está aqui conosco, meu Pai, nos atraindo para a Tua presença, nos ensinando o que é certo, o que é errado, nos convencendo, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui, meu Pai, nos ajudando, purificando a nossa mente, purificando, meu Pai, os nossos corações, através do conhecimento da Tua palavra. Deus querido, a presença do Teu Espírito é maravilhosa. Nós Te agradecemos porque o Teu Espírito está conosco. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos,
Muito obrigado, meu Pai, pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós e caminha conosco, e nos ajuda, nos guia, nos consola, meu Deus, nos encoraja, nos dá ânimo. Te glorificamos por isso, meu Deus. Te agradecemos também, meu Pai, pelo Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meu Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor colocou fé nos nossos corações, para crer no Evangelho, para crer na Tua Palavra, para crer no Senhor Jesus Cristo, para crer em Ti, meu Deus. Isso é um sinal de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor nos chamou para viver na Tua presença, para viver eternamente na Tua presença em meio à Tua glória, Pai. O Senhor nos separou deste mundo, Pai. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos livrou da escravidão do pecado e nos transportou para o Teu reino de luz, Teu reino de amor, Teu reino de paz. Nós te agradecemos, Pai, por isso. Deus querido, obrigado, porque nós podemos te chamar de Deus, nós podemos te chamar de Senhor, nós podemos te chamar de Pai, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e o Senhor é o nosso Pai, meu Deus. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque verdadeiramente, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós como um verdadeiro Pai cuida de um filho, meu Deus. Te damos glórias. Obrigado, Pai, por tudo que nós temos. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde física, por tudo que nós temos, pelas nossas finanças, pelos nossos bens materiais, casas, carros, imóveis, terrenos, pelas nossas roupas, objetos, por tudo que tem na nossa casa, pelo nosso emprego, pela nossa profissão, pela nossa família, pelos nossos parentes, vizinhos, amigos, por todos os que conhecemos. Obrigado por essa terra, obrigado por podermos, meu Pai, ver a luz do sol, sentir o calor do sol. Obrigado, meu Pai, pelos elementos da natureza, o vento que traz um frescor nos dias de calor. Obrigado, Pai, pela luz do sol que traz, meu Deus, um calor nos dias de frio. Deus querido, obrigado pela água, obrigado pela terra, obrigado pela chuva, obrigado pelo vento, obrigado, meu Deus, pelo sol, pelas plantas, pelos alimentos, Pai. Graças te damos. Maravilhosas são as obras do Senhor. Nós te agradecemos também, meu Pai, pelos seres espirituais, pelos reinos celestiais, pelas dimensões espirituais. Te agradecemos, meu Pai, pelos anjos do Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor criou os anjos do Senhor e os colocou à nossa disposição para servir, meu Deus, aqueles que temem ao Senhor, para guardar aqueles que temem ao Senhor, para ajudar aqueles que temem ao Senhor, para proteger aqueles que temem ao Senhor. Te damos glórias, Pai, te exaltamos, Pai, Tu és maravilhoso, maravilhosas são as obras do Senhor. Grande é o Teu nome, Pai, o Senhor é louvado, meu Deus, o Senhor é bendito neste momento, nós bendizemos ao Senhor, o Senhor é maravilhoso, nós te agradecemos por todas as coisas. Deus querido, nós aproveitamos, Pai, este momento também para pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pai querido, infelizmente todos os dias nós pecamos, mas graças a Deus nós conhecemos, meu Deus, a Tua palavra e sabemos que Jesus Cristo morreu, meu Deus, para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação que há, meu Deus, sobre o homem por causa dos nossos pecados. Te agradecemos, meu Pai, porque em Jesus Cristo o Senhor nos aceita como filhos, nos aceita como santos. O Senhor nos vê sem pecado, meu Pai. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Infelizmente, nem todos conhecem essa mensagem, nem todos entendem esta mensagem. Te agradecemos por isso, meu Pai. Na Tua palavra, Senhor, está escrito: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós não somos condenados, porque Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, Ele levou sobre si. Por isso Ele foi crucificado, porque na Tua palavra já estava profetizado lá no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo tomou sobre si todas as maldições de todos os nossos pecados, por isso Ele foi para aquela cruz.
mas por ele ser perfeito, santo, sem pecado, obediente ao Senhor. Por ele agradar completamente ao Senhor em tudo, meu Pai. E por causa do propósito do Senhor para a humanidade através de Cristo, o Senhor o ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele intercede por nós, e na tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós aceitamos a tua palavra, nós cremos na tua palavra, nós recebemos esta palavra, tomamos posse, meu Pai, desta palavra em nome de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. Nós aceitamos, Pai, o perdão do Senhor. Aceitamos o teu amor, aceitamos a tua graça, aceitamos a tua misericórdia pelo nome de Jesus Cristo, que há no nome de Jesus Cristo, e te agradecemos, meu Pai, por todas essas maravilhas, por todas essas bênçãos, por todo esse amor que o Senhor tem para conosco, por todo esse cuidado que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, purifique a nossa mente, purifique os nossos corações. Pai querido, eu quero te agradecer porque eu tenho percebido, Pai, na minha própria vida, mudanças na minha forma de pensar, mudanças na minha forma de agir, de me comportar perante as pessoas, dentro de casa, fora de casa, meu Deus. Por causa da tua palavra, por causa das orações, o Senhor tem atendido os meus pedidos. E eu espero também que o Senhor tenha operado transformações na vida dessas pessoas que estão me ouvindo e orando comigo. Muito obrigado, Pai, por toda a transformação que o Senhor está fazendo em nosso ser. Que o teu Espírito continue nos purificando, limpando a nossa mente, limpando o nosso coração de toda maldade, de toda impureza, de toda, meu Deus, mentira que foi implantada na nossa alma, no nosso coração, no nosso subconsciente. Que a verdade do Senhor, meu Pai, venha prevalecer em nós, em nome de Jesus. Deus querido e poderoso, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor tira de nós o prazer pelo pecado. Tira de nós, meu Deus, a atração pelas coisas desse mundo, pelas coisas erradas, pelo engano do pecado. Coloca em nós, meu Pai, nojo pelo pecado. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nós temor pelo Senhor e que o Senhor venha aumentar ainda mais o temor que nós temos por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Deus querido, coloca pureza nos nossos corações, na nossa mente. Pai querido, venha nos santificar, meu Deus, em nome de Jesus, venha nos purificar. Que a nossa mente seja separada, que a nossa mente e o nosso coração sejam intocáveis, que o pecado não venha tocar em nós, que o inimigo não venha tocar em nós, não venha nos manchar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, eu lhe peço que a cada dia o Senhor venha revelar coisas novas, meu Deus, do teu coração, da tua presença, do teu poder sobre nós, em nossas vidas. Que nós venhamos experimentar todos os dias, meu Pai, a tua presença, o teu poder, e que a tua presença e o teu poder, juntamente com a tua palavra, venham nos transformar, meu Pai. Que nós sejamos verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Que nós tenhamos a mente renovada e transformada. Que nós tenhamos, meu Pai, a mente de Cristo. Pai querido, que nós venhamos ter o coração do Senhor Jesus. Enche-nos, Pai, com teu amor. Enche-nos, Pai, com os frutos do teu Espírito. Enche-nos com o teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, enche-nos com o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos dê a mente do teu Espírito, a mente de Cristo, o coração de Jesus. Que nós tenhamos um coração semelhante ao Senhor, que nós sejamos cheios de amor. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos encher de ânimo, encher de disposição, nos encher de coragem, nos encher de vida, Pai. Ousadia, intrepidez. Na tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor não nos dá um espírito de temor, um espírito de medo, de desânimo, de covardia. Ao contrário disso, o Senhor nos dá um espírito de ânimo, de coragem, de força, de fé, de poder, de ousadia, espírito de aconselhamento, amor, tudo que vem do Senhor, meu Pai. Pai querido, nos transforma em nome de Jesus. E que tudo que vem de fora, meu Deus, tentando nos contaminar, tentando nos prejudicar, tentando nos oprimir, tentando nos fazer parar, tentando, meu Pai, nos desviar da tua presença, nos desviar da fé. Que o Senhor venha tirar das nossas vidas, dos nossos caminhos. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal em nome de Jesus.
Eu peço ao Senhor, meu Pai, que os anjos de guerra do Senhor, anjos poderosos do Senhor, estejam, meu Pai, guerreando em nosso favor. Esteja, meu Deus, lutando, meu Deus, combatendo, meu Deus, contra todo o mal que foi feito e lançado contra nossas vidas em nome de Jesus. E que o Senhor venha repreender todo espírito maligno, toda entidade maligna, todo principado, todo potestade, todo exército maligno que trabalha contra a minha vida, contra a minha casa, meu casamento, meus filhos, meus projetos, minha saúde, minha vida espiritual, ministerial, todas as áreas da minha vida e da vida dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo, Pai. Que os anjos do Senhor, meu Deus, venham destruir todo o mal, que o Senhor venha repreender todo o mal, desfazer toda a obra do maligno, que todo o mal seja repreendido e perca as forças em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida, sobre minha casa. O sangue de Jesus Cristo está sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, sobre a casa dessa pessoa que está me ouvindo. Deus querido, o Senhor é o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai querido, nada pode contra o Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. Não há, meu Deus, espírito maligno algum maior que o Senhor. Nem mesmo Satanás, o diabo, é maior que o Senhor. Na tua palavra diz, meu Deus, que o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes e tudo e todos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Não há ninguém como tu, o Senhor é o Todo-Poderoso. Portanto, meu Deus, nós estamos bem cuidados, bem protegidos, porque nada e nem ninguém pode contra o Senhor, nada e nem ninguém pode prevalecer contra o nome de Jesus Cristo. E nós somos de Jesus Cristo, nós temos o nome de Jesus Cristo, nós carregamos o nome de Jesus Cristo, nós somos salvos e libertos do pecado no nome de Jesus Cristo. Nós temos, meu Pai, comunhão com o Senhor pelo nome de Jesus, através do nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo tem poder sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre meu lar. O nome de Jesus Cristo tem poder sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo, sobre a casa dela, sobre o lar dela, sobre a vida dela. Pai querido e poderoso, o Senhor verdadeiramente é maravilhoso. Grandiosas coisas o Senhor tem feito. Nessas orações que estou fazendo aqui, meu Pai, eu acabei de pensar aqui, nós temos o privilégio de experimentar as coisas físicas, naturais, palpáveis. E ao mesmo tempo temos condições de lidar com as coisas invisíveis, espirituais, intocáveis. Nós somos privilegiados, meu Pai. Mas isso é sinal de grande responsabilidade. E sem o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos fazer tudo com excelência, com perfeição. Nós somos falhos, fracos, pecadores e precisamos da ajuda do Senhor. Conforme Jesus Cristo falou, sem mim vocês nada podem fazer. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, continua nos ajudando, não nos abandone. Pai querido, livra-nos de todo mal. Pai querido, não nos deixe cair em tentação em nome de Jesus. Nos ajude, meu Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Nós temos, meu Pai, qualidades e defeitos. Nós temos, meu Pai, pontos fortes e pontos fracos. Nos ajude, meu Pai, nos nossos defeitos, nas nossas fraquezas, nos nossos pontos fracos, que nós venhamos melhorar, que nós venhamos mudar aquilo que está errado, corrigir aquilo que está errado e melhorar naquilo que precisa ser melhorado, meu Deus, e ser fortalecidos naquilo que precisamos melhorar e receber mais força, sermos mais fortes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe, meu Deus, os casamentos, as esposas, os maridos. Cessa, meu Pai, toda briga, toda contenda, todo adultério, traição, brigas, discórdias, em nome de Jesus. Abençoe os filhos, meu Pai, que o Senhor venha cessar as brigas entre os irmãos, que haja paz no nosso lar, que haja comunhão, meu Deus, respeito, temor, meu Deus, generosidade, perdão e amor no nosso lar, em nome de Jesus. Que a nossa casa, meu Deus, venha ser repleta, cheia da presença do Senhor, da manifestação do amor do Teu Espírito no coração de todos nós, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo e qualquer mal feito e enviado contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoe também, meu Deus, os nossos parentes.
Abençoe também, meu Pai, os nossos vizinhos. Que o Senhor venha cessar toda contenda, toda briga, toda confusão, meu Pai, em nome de Jesus. Que todos venham conhecer o Teu Evangelho. Que a luz e o poder do Evangelho do Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas. E que elas venham crer na Tua palavra, crer no Senhor Jesus. Que elas sejam libertas e que elas sejam salvas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, poderoso, abençoe nossa vida financeira, que não nos falte dinheiro para pagar as nossas contas, para comprar os nossos alimentos, comprar as nossas vestes, dar manutenção nas coisas da nossa casa, nas coisas que nós temos, ter momentos de lazer, ter condições de ajudar os outros, de dizimar nas igrejas, de ofertar, meu Deus. E que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a corrupção que há na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, relacionada a dinheiro, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração e a nossa mente sejam puros, meu Deus, a lidar com esse assunto. Abençoe também, meu Pai, a nossa saúde, repreende toda enfermidade, toda dor, que o Senhor venha nos dar a cura, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar saúde plena, meu Deus. Peço a Ti também que o Senhor abençoe nossa vida espiritual. Deus Todo-Poderoso, nos fortaleça na força e no poder do Senhor. Que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual, nos fortalecer na Tua força, que nós venhamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente a cada dia, que nós venhamos, Pai, viver a Tua palavra e não apenas sermos ouvintes da Tua palavra, que não sejamos apenas leitores da Tua palavra, que não sejamos apenas aqueles que pregam, ministram a Tua palavra, mas que nós venhamos viver esta palavra em nome de Jesus, que nós sejamos aceitos pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, para que nós sejamos aceitos pelo Senhor, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, Deus, e que a cada dia, meu Deus, o Senhor venha revelar mais da Tua pessoa sobre nós, que nós venhamos, meu Deus, estar dia após dia, cada vez mais atraídos pelo Senhor, afeiçoados pelo Senhor, amando o Senhor, apaixonados pelo Senhor, desejando cada vez mais, meu Deus, ardentemente em nossos corações, a presença do Senhor, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, Pai, que nós venhamos voltar às primeiras obras em nome de Jesus. Que o tesouro do nosso coração seja o Senhor, que o prazer da nossa alma, meu Deus, seja fazer a Tua vontade, conforme Jesus Cristo falou para os seus discípulos, meu Deus, ali em João capítulo 4, na passagem da mulher samaritana. Ele disse: uma coisa eu tenho para comer que vocês não conhecem, é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Que nós tenhamos essa sede, meu Deus, de fazer a Tua vontade, esse prazer de viver a Tua vontade. E nos ensina, meu Deus, a lidar, meu Deus, com as nossas lutas internas, lutas interiores, combater o pecado que há dentro de nós, combater o velho homem que há dentro de nós, essa natureza pecaminosa que tem prazer nas coisas erradas. Ajude-nos, meu Pai, nos ensine, meu Deus, nos dê sabedoria e estratégia para lutar contra os pensamentos negativos da nossa mente, contra as emoções negativas do nosso coração, em nome de Jesus. Que nós venhamos, meu Pai, verdadeiramente ser luz nesse mundo e sal nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, e que o Senhor venha falar conosco nessa palavra que vai ser ministrada daqui a pouco. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos dar direção, nos dar resposta, nos dar coragem, nos dar ânimo, renovar as nossas forças, aumentar a nossa fé, alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito, nos dando vida, meu Pai, porque as palavras do Senhor são espírito e vida. Pai querido, nós Te agradecemos e Te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui juntos orando na presença do Senhor. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto de hoje está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Antes de prosseguir, deixe-me dar brevemente o meu recado. Eu tenho um canal lá no WhatsApp e eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E fique à vontade para fazer os seus comentários, deixar os seus pedidos de oração. Deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas
sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa reflexão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que nós já lemos e eu vou ler mais uma vez. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem. E no versículo 16 continua, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu não sei se você já sabia, mas muitas coisas que estão escritas no Novo Testamento pelos autores da Bíblia e foram ditas pelos personagens descritos nos livros no Novo Testamento, muitas dessas coisas, elas são citações daquilo que já estava registrado lá no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, nos livros dos profetas e também nos livros dos Salmos. O próprio Senhor Jesus Cristo se utilizou dessa estratégia. Ele citava passagens de Moisés para ensinar as pessoas, ensinar os seus ouvintes. Os escritores da Bíblia também fizeram isso. Na carta de Tiago encontramos isso. Nas cartas do apóstolo Paulo encontramos isso. E aqui, nessa primeira carta do apóstolo Pedro, não é diferente. Quando ele escreveu para os cristãos que nós devemos ser santos, ele disse, porque está escrito, ou seja, isso não é algo de mim, é algo que já estava escrito, inclusive, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E de onde o apóstolo Pedro tirou essa referência bíblica? Ele tirou isso lá dos livros de Moisés. A referência está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, que está escrito o seguinte, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aqui no capítulo 1, versículo 15, vamos ver o que Pedro está falando um versículo antes do versículo 15, que é o versículo 14. Ele diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro está falando de separação. Separação do mundo, separação do pecado, sermos separados de um estilo de vida que não agrada a Deus, que contraria a palavra de Deus. Inclusive, a palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, que significa separado, retirado de um lugar e transportado para outro lugar, com o objetivo de um uso específico. É isso que Deus fez comigo e fez com você e com todo aquele que nele crê. Ele nos santificou, conforme está escrito. Deixe-me ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Eu gosto muito de citar essa referência bíblica e eu quero falar ela do jeitinho que está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, aí já está no versículo 14, a saber, o perdão dos pecados. Então Deus, ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos tirou de um estilo de vida, de um modo de vida, e espiritualmente também ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou, conforme está aqui em Colossenses 1,13, para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz, para o reino de amor, um reino onde há obediência, aonde não existe pecado. É por isso que Deus, a Bíblia, nos chamam de santos. Nós somos separados. Sermos santos não significa que somos melhores do que as pessoas ou que somos mais espirituais, não propriamente dito. Sermos santos significa sermos separados. E Deus já vem dando essa instrução, esse mandamento
esse conselho ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Eu acabei de te mostrar aqui que lá nos tempos de Moisés, ele já falava isso para o seu povo. Levítico 20, 26, eu li para você. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, eu também sou santo. E eu separei vocês dentre os povos para vocês serem meus. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos ser diferentes. Aqui no versículo 26, no capítulo 20 de Levítico, está falando: vocês serão santos para mim. Por quê? Tem um porquê. O porquê é porque Deus, aquele que nos separou, ele é santo, ele é separado, ele é puro, nele não há pecado, ele é amor, conforme nos diz o apóstolo João em uma de suas cartas. Então nós devemos ser como ele é. Jesus Cristo falou que o Filho, ele faz aquilo que vê o Pai fazer. Portanto, nós também devemos fazer aquilo que o Pai faz. Devemos ser como Deus é. Devemos ser imitadores de Cristo, assim como Cristo foi um imitador do Pai. Por isso o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu também sou um imitador de Cristo. Então nós precisamos nos separar de tudo que é mal, de tudo que não agrada a Deus, de tudo que é pecado, de tudo que é uma cultura maligna, de tudo que contradiz a palavra de Deus, de tudo aquilo que quebra os princípios bíblicos. E isso aí não é apenas no âmbito exterior, isso aí não se refere apenas aos lugares que você frequenta, onde você vai ou que você faz. Isso aí também está se referindo a coisas internas. É algo completo para todas as esferas da nossa vida, seja as coisas exteriores e também as coisas interiores. O nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, tudo. Eu separei aqui uma referência bíblica para nós vermos um pouco sobre isso. E voltando aqui, em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 14, nós lemos que está escrito: como filhos obedientes. Então eu já falei aqui que nós somos filhos de Deus e devemos ter as características do nosso Pai. Sermos como Ele, imitadores de Cristo, assim como Cristo foi um imitador do Pai. Então, como filhos obedientes, nós não devemos nos deixar amoldar pelos maus desejos de outrora. A maioria das coisas que nós fazemos em nossas vidas, elas são resultado daquilo que é gerado dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Eu gosto de dizer a seguinte expressão: a sede das nossas emoções, a sede dos nossos pensamentos. Algum lugar espiritual dentro de nós aonde são geradas as emoções e os pensamentos. Infelizmente, por causa do pecado, isso aí foi contaminado. Então nós devemos estar constantemente policiando os nossos pensamentos, policiando as nossas emoções. É por isso que a Bíblia tem várias instruções a respeito dessas coisas. Aqui no versículo 14, de uma certa forma, nós estamos vendo isso. Não se deixem amoldar, ou seja, se acostumar, se acomodar, aceitar esse estilo de vida que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos resgatados pelo Senhor. Esses maus desejos de outrora, de outros tempos, quando nós vivíamos na ignorância, ou seja, na falta de conhecimento, na falta do conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós somos obedientes, por isso nós nos esforçamos todos os dias para não pecar, para não desagradar o Espírito Santo de Deus. E quando nós pecamos, porque infelizmente não conseguimos ser perfeitos, nós pedimos perdão ao Senhor Jesus Cristo e graças a Deus Ele nos perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós devemos ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, nós somos santos, puros,
mas existe a contaminação do pecado em nós. E vez ou outra, quando essa natureza pecaminosa nos faz tropeçar num pecado, nos faz cometer algum pecado, nós vamos lá sem peso na consciência, sem acusação, porque nós estamos lutando, combatendo contra a nossa natureza pecaminosa, nos esforçando para agradar a Deus. E confessamos o nosso pecado a Deus e pedimos a Ele perdão. E o que passou, passou. Continuamos a nossa vida, vivendo, buscando agradar a Deus, vivendo bem com Deus e com os homens, cumprindo o nosso papel, exercitando nossas tarefas normalmente, sem acusação do pecado, porque o Senhor já nos perdoou e nós estamos fazendo a nossa parte. Nós somos filhos obedientes, conforme está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. E estamos nos esforçando todos os dias para não nos amoldar pelos maus desejos de outrora. E no versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo, olha aqui o detalhe, no final do versículo 15, sejam santos, não apenas crer em Jesus Cristo e confessar o Senhor Jesus e ser batizado e sou salvo e frequento a igreja e acabou. Não, é em tudo. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, quando você levanta, quando você deita, quando você dorme, quando você está trabalhando, quando você está divertindo, quando você está orando, quando você está conversando, quando você está sozinho, quando você está acompanhado. Nós devemos ser santos em tudo o que nós fizermos. Está aqui no versículo 15, capítulo 1 de Pedro. E conforme eu falei, isso aí está relacionado a todas as esferas da nossa vida, sejam nas coisas exteriores e nas coisas interiores. E aqui eu separei uma referência para nós vermos um pouco sobre isso. Efésios capítulo 4, eu vou ler do versículo 22 até o versículo 24. Isso é, se eu não ler mais um pouquinho, que eu já estou vendo mais uma coisa boa aqui, ó. Vou ler brevemente para não ser muito longo, mas isso aqui é espírito, isso aqui vai nos fortalecer e alimentar a nossa alma, pois as palavras do Senhor são espírito e vida. Efésios 4, 22, eu vou ler a partir do 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha aí o apóstolo Paulo falando do mesmo assunto do apóstolo Pedro. Nós fomos ensinados a se despir, a se desfazer do velho homem, da natureza pecaminosa, relacionada à nossa antiga maneira de viver, que se corrompe por desejos pecaminosos. O apóstolo Pedro está falando disso lá na referência que lemos em 1 Pedro 1, 14 e 15. Então olha só, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vejam que os desejos de praticar pecado são engano, são ilusão. Eles prometem um prazer e verdadeiramente existe um prazer momentâneo, mas não é um prazer que vem de Deus, não é um prazer espiritual, não é algo do espírito, é um prazer carnal, terreno e diabólico. Por isso eles são enganosos, o fim deles é morte espiritual. E se persistir, pode até mesmo ser morte física. E se a pessoa que vive no pecado morre sem o perdão de Deus, sem a salvação, resulta em morte eterna, ou seja, sofrimento eterno. Então aqui está falando que são desejos enganosos. E no versículo 23 continua: nós somos ensinados a serem renovados no modo de pensar. Lembra que eu falei que são coisas externas e internas? E tudo que é externo que nós fazemos é resultado da manifestação daquilo que é gerado no nosso interior. Tudo. Até as coisas que Deus criou, tudo que existe é manifestação daquilo que foi gerado no coração de Deus. As coisas humanas, tudo. Você vê uma lâmpada que está na sua casa, uma cortina na sua sala ou no seu quarto, um livro, uma parede, um celular, um computador. Tudo é manifestação de coisas que foram geradas dentro do coração e da mente humana. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Toda a nossa vida depende daquilo que é gerado no nosso coração. E nós somos ensinados a sermos renovados no modo de pensar,
A nossa mente tem que ser pura, tem que ser santa, porque Deus é puro e Deus é santo. Nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habita em nós. Ele não habita em templos impuros. Portanto, se você está com pensamentos, emoções, desejos impuros, arrependa-se de seu pecado, confesse os seus pecados a Deus, peça a Ele perdão, peça a Ele para te ajudar se você está com dificuldades, e Ele vai te ajudar com todo prazer, com toda disposição, pois não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção, conforme diz a Bíblia Sagrada. A nossa mente tem que ser pura, nós temos que ser renovados no modo de pensar. E para você renovar a sua maneira de pensar, a principal maneira é ler e meditar na palavra de Deus. E no versículo 24 continua também dizendo que nós somos ensinados a sermos revestidos do novo homem. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas aos Coríntios, dizendo assim que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós éramos velha criatura, agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, uma nova mente, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos ensina e diz que Deus é Espírito. E Deus, e essa passagem vai estar lá no mesmo capítulo 4, onde tem a passagem da mulher samaritana. Um pouco depois, lá no capítulo 4, Jesus Cristo fala assim que Deus é Espírito. E Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós devemos andar em espírito, viver em espírito, não segundo a carne, não segundo os desejos enganosos que corrompem a nossa alma, os desejos enganosos do nosso coração. Nós temos que nos revestir do novo homem, ou seja, viver conforme a palavra de Deus nos propõe, conforme ela nos ensina. É assim que deve viver um filho de Deus, uma filha de Deus. Nós fomos, continuando aqui no versículo 24, criados para sermos semelhante a Deus. Olha só, as mesmas palavras que eu usei comentando os versículos anteriores, lá em Levítico 20 e 26, está falando aqui em Efésios 4, 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Veja que maravilha. Em justiça, ou seja, no modo de viver, sendo justos, sem praticar maldades, sem praticarmos injustiça, sem praticarmos a mentira, sem praticarmos o adultério, sem faltarmos com a nossa palavra, sem pagar o mal com o mal, entre diversas outras coisas que eu poderia dizer aqui. Criado para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Olha aí mais uma vez a palavra de Deus através de um outro autor bíblico diferente, falando que nós devemos ser semelhantes a Deus em santidade. Aqui em Levítico capítulo 20, verso 26, o próprio Deus falou e mandou Moisés escrever e falar para o povo: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, nós devemos ser semelhantes a Deus em santidade. E o apóstolo Pedro replicou esse ensino lá em sua carta no capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem. E vem aqui o apóstolo Paulo e também transmite esse ensino aos cristãos de Éfeso. E está na carta de Efésios, aos Efésios capítulo 4, versículo 24. Criados, falando de nós, somos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. E aqui, lembra que eu falei que esta palavra não é apenas para coisas exteriores, mas engloba, ela abrange todas as áreas das nossas vidas, inclusive os nossos pensamentos e emoções. E eu falei que as nossas atitudes, tudo que nós vemos exteriormente e tudo que a gente faz e acontece, é resultado da manifestação daquilo que é gerado no nosso interior, no nosso coração.
Então, olha só, mais uma complementada aqui para te ajudar a entender o que te ajuda para você se manter santo. Olha só, eu ainda estou em Efésios capítulo 4 e eu vou continuar a leitura a partir do versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Isso aí é santidade, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso aí é santidade. Quando você ficar irado, você não pecar. Quando você abandona a mentira, você está se santificando quando você fala a verdade. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com os que estiverem em necessidade. Isso é santidade. Versículo 20. Nenhuma palavra torpe, palavras indecentes, que não trazem edificação, nenhuma dessas palavras saiam da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E no versículo 30 tem: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Para entristecer o Espírito Santo de Deus, basta você cometer um pecado, basta você negar a palavra de Deus, basta você desobedecer a palavra de Deus, e isso não se deve fazer. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livrar-se. Nós não devemos ter isso em nós. Isso não pode fazer parte da nossa natureza, porque nós somos santos. Devemos nos livrar de toda amargura, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de todo e qualquer tipo de maldade. E para finalizar aqui em Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nós ficamos por aqui com esta reflexão. Espero que você tenha compreendido essa mensagem de santificação, de santidade. Nós devemos ser santos. Aquele que nos chamou é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, meu irmão e minha irmã, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.